Bom dia, irmãos, paz do Senhor, amém? Hoje estamos um pouco debilitados aí de nossa estrutura tecnológica, que o multimídia não está funcionando, então nós vamos a mais a moda antiga. Você que sentou na frente, você assiste a televisão ali, né? Mas você que ficou no fundo, você ficou um pouco prejudicado nos nossos auxílios aqui. Lição de número 12, irmãos. Será a última lição ministrada desta revista, já que semana que vem não tem EBD. Tá? Temos a lição 13 na semana que vem, mas não teremos aula porque é aniversário da igreja. Então, nós vamos para a lição de número 12. Tem culto, né? Que não tem nada não, tá, irmão? Já me olharam torto aqui, dizendo que tem culto e tem almoço, tá? Mas tem que vir no culto para almoçar. O pastor que falou isso aí. Vamos lá, irmãos. Lição número 12, na página 73 da sua revista aí. Você que não tem revista, hoje eu aconselho você chegar pertinho do seu coleguinha, porque não vai ter nada projetado ali, tá? Aí você pode acompanhar mais fácil com a revista. O poder da palavra, o nosso comentarista é o pastor Gerson Brum Machado, ele que traz os comentários da lição de hoje, certo? Antes de nós fazermos a leitura dos textos que são a inspiração para a nossa lição, eu convido você a olhar para o seu coleguinha de banco e, com o poder da palavra, falar coisas bonitinhas para ele aí, do bom dia, fala que ele está elegante, que ele é legal. Isso aí. Vamos começar a praticar a lição sem ver a lição. Isso aí. Isso. Como o irmão Coelho falou, nossa escola hoje está muito bonita, bem cheinha aí os bancos, e continuemos assim, amém? Vamos lá então, o nosso texto áureo. Aí na revista a impressão ficou tudo bem coladinho as letras, tá? Mas aí a gente lê devagar para não se perder no que está escrito. Vamos lá, irmãos, nosso texto áureo no 3, 1, 2, 3. O seu tempo. Provérbios 15, 23. Muito bem, temos duas turmas falando. Aqui puxou e aqui foi atrás. Agora vamos tentar unir as duas. Vamos lá mais uma vez, irmãos, todos juntos? 1, 2, 3. O homem se alegra. Acho que eu sei quem que é o líder da segunda equipe ali, é o irmão Coelho. Tá um pouquinho mais lento. É da idade, às vezes acontece, irmão Coelho. Vamos lá, textos que inspiram nossa lição essa manhã. Tiago 3, 1 a 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode também, mas está na revista. Tiago 3, 1 a 10. Depois nós temos 1 Coríntios 1, 10. Depois Provérbios 10, 20. Depois Lucas 6, 45. Como é costume, aí nós vamos dividir essa leitura entre irmãos e irmãs, começando sempre com uma irmã, em Tiago 3, 1. O irmão?
1 Coríntios 1, 10, uma irmã. Provérbios 10, 20, um irmão. Lucas 6, 45, minha irmã. Pode ler. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar neste momento. Pai, na Tua presença nós estamos, Te louvamos por essa manhã, Te louvamos pelo Teu cuidado com as nossas vidas, Te louvo por cada um dos meus irmãos que se dispôs a estar na Tua casa, para aprender um pouco mais da Tua palavra, que nós possamos mais uma vez estar atentos, com a nossa mente aberta, o nosso coração também aberto a compreendermos as verdades bíblicas. E mais do que compreender, que possamos aplicar aquilo que aprendemos nessa manhã. Em nome e para a glória de Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá, irmãos. Objetivos da nossa lição. Você tem isso aí na sua revista. Vamos acompanhando. Quem conseguir acompanhar aqui, mas pode acompanhar na revista. Conhecer o que a Bíblia nos ensina sobre a palavra dos santos. Quem são os santos? São João, São Pedro, é esses santos que eles falaram, essas pessoas da Bíblia? Não. Neste caso, a aplicação de santo é você, ou deveria ser você. Tá? Então, conhecer o que a Bíblia fala sobre isso. Uma fonte de bênção para repartir sabedoria e justiça. Isso nós vamos aprender nessa manhã. Perceber que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nosso falar reflete invariavelmente o nosso ser interior. E aí a gente entra numa coisa que é bem interessante, né? Você saber que muito do que você fala é do que você está cheio. Não estou falando de um comentário que você fez sobre algo que você viu em determinado momento, não quer dizer que você está cheio só daquilo, mas o que é o seu assunto mais falado, aquilo que não sai da sua boca, o que todo o tempo está voltando, isso é do que você está cheio. E ainda, uma prática para nós, a Bíblia é clara quando afirma que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não. Vamos zelar pelo uso da língua, e aí vamos debater sobre isso. Qual é o seu assunto favorito? Vamos fazer uma pesquisinha rápida aqui. Do que você mais gosta de falar, irmã Roseli? Um pouco de tudo. Família principalmente. Família é o assunto favorito da irmã Roseli. Quem não sabia, agora já tem assunto para conversar com ela. Yuri, qual é o seu assunto favorito? Esportes. Processos, esportes. Mariana. Um pouco de tudo. Agora, o que está em voga é política, né? O assunto do momento é política, por causa das eleições. O que mais? Vamos aqui, irmão Milton, qual é o seu assunto favorito? Agricultura. Trabalho, olha aí, agricultura. Muito bem, vamos lá, pastor Ricardo, seu assunto favorito? Livro. Livro, leituras, isso. Vamos do outro lado aqui. Irmã Alexi, qual é o seu assunto favorito? Sim. Já dá para quem que é o pastor Ricardo ali, já tem dá para formar um clube do livro aí já. Então, irmãos, nos dias de hoje as pessoas falam sobre muitas coisas, sobre trabalho, estudo, família, séries e programações, esportes, viagem, lazer, política. Fala da vida dos outros, fala da própria vida. E no meio de tudo isso, qual é o seu favorito? E como cristão, eu não coloquei ali dos cristãos. Quais cristãos, agora fiquei na dúvida. Cristãos, a professora me corrigiu aqui já. Obrigado, irmão, calma. Uns 10 gritaram aqui. Então, você que é crente, qual deveria ser o seu assunto favorito? Vamos lá, o Yuri gosta de esporte. Você falou esporte, né? Yuri Esportes. Algum time de futebol aí, Yuri? Futebol? Sim.
Vamos lá. Quando você está falando do seu assunto favorito, agora voltamos aqui. Ó. Como você expressa as suas emoções quando você está falando desse assunto? Yuri, seu time de futebol perdeu, qual é a sua expressão? Tristeza, rancor, mágoa, raiva. Alguém apontou para Amarildo. O Amarildo tinha rancor ano passado? Isso que nós estamos falando de um assunto, irmãos, nós estamos falando de um assunto que é bem mais tranquilo. Embora em muitos lugares as pessoas literalmente briguem e vão para socos e tapas por esse assunto, é um assunto que deveria ser tratado assim como lazer, algo para você se descontrair, não para você passar raiva e chegar com raiva no culto de domingo à noite, depois que você assistiu o jogo de tarde. Às vezes você tem alguma mágoa. Aí eu vou lembrar que o pastor Eliezer ficou muito magoado em 2005 com tudo que fizeram com o Internacional, naqueles jogos contra o Corinthians. Então, os seus assuntos podem trazer sensações em você. E aí a gente volta mais uma vez, você como crente, vou falar crente, você como crente, os assuntos que estão na sua mente e no seu coração, como você tem os expressado? Como assim, Tiago? Já vamos chegar lá. Dentro disso, ainda das emoções, nós temos aí menosprezo, julgamento. Então você pega aí um assunto anterior, falar da vida do irmão. E aí você expressa de que forma? Como um julgamento? Como uma fofoca? É muito legal que o cristão ele faz uma coisa assim que... eu vou te contar uma coisa, mas é para nós orar, irmão. Tá? E aí eu conto a novidade e não orou. Ah, não, mas é para nós orar cada um na sua casa. Se você quiser chamar mais gente para orar, e aí você vai espalhando aí o seu assunto que você tinha para falar da vida do outro. Como você expressa os seus sentimentos, os seus assuntos? Ânimo, alegria, encorajamento, descontentamento. Já conversou com alguém que só reclama? É agradável? Já conversou com gente desanimada, irmão? Você acorda todo animado no dia, você conversar com uma pessoa que está desanimada, dali 40 minutos você também, é verdade, vamos todo mundo morrer. Não tem solução para mais nada na vida. É a pessoa que onde ela chega, ela tem a capacidade, a qualidade de movimentar o ambiente para negativo. Esse é o desanimado. Só que eu não estou falando de uma pessoa, todo mundo vai ter um dia que não está bem. Isso é normal do ser humano. Ninguém é feliz e radiante a vida inteira. Eu já falei isso aqui. Só que essa não deve ser o seu estilo de vida, não deve ser o desanimado, o que só reclama. Então, os assuntos movidos pelas emoções que você aplica nele podem trazer resultados para a sua vida. E aí, que tipo de palavras você tem usado para se expressar? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Efésios 4, nós vamos ler do 25 até o 31. Efésios 4, (25 ao 31). Amém? Vamos lá, acompanha comigo aí. Eu vou ler bem calmo, para a gente ir pegando tudo que tem no texto, tá? Vamos lá, 25 a 31 de Efésios 4. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias,
e assim toda malícia. Parece com você? Esse ser que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, que deveríamos ser, ele se parece com você? Enquanto você pensa, a gente vai para o momento do Lucas 10:2, orar por trabalhadores para a seara do Senhor. E eu vou pedir para o Yuri fazer essa oração para nós. Então oremos. Papai, nessa manhã, nas tuas mãos colocamos a vida da tua igreja, a vida do campo, a vida das pessoas que estão trabalhando, estão se dedicando para ti. Mas principalmente pedimos, Senhor, que estejas providenciando mais trabalhadores para a tua obra, que haja disposição nos corações dos teus filhos, que possamos ter consciência da importância que é servir a tua causa, servir ao teu reino, que possamos verdadeiramente, Pai, abrir mão de tudo aquilo que não for necessário e que cresçamos, Pai, em verdade, em espírito, em graça perante a ti, que possamos de verdade, Senhor amado, estar nos dedicando para a tua obra, que cresça cada vez mais esse desejo de te servir, esse desejo de fazer missões, que possamos alcançar todas as nações, todas as pessoas deste mundo, e todos venham a conhecer o quão grandioso e maravilhoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. A ti oramos em nome do teu Filho amado. Amém. Amém. Então, seguindo aqui. Efésios 4:25-31. Esse indivíduo descrito pelo apóstolo Paulo, que deveríamos parecer, se parece com você? Vamos lá, versículo por versículo. Deixando a mentira. Quem aqui já mentiu? Só metade mentiu, a outra metade não mentiu. Vamos lá. Agora mentiu. Vai lá, irmão. Quem já mentiu, se é no passado, não tem problema, tá? A gente crê que Jesus transformou a sua vida. Deus não vai levar o tempo da sua ignorância em conta, tá? Ignorância, tá, irmão? Não é... Tudo bem, deixando a mentira. Então nós, uma vez que recebemos a Jesus e vivemos uma nova vida, estamos aí todos os dias buscando a santidade, porque é algo que é progressivo, você não fica santo da noite para o dia. Então, no progressivo da sua busca de santidade, você deixou de mentir. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. A mentira é feita como? Como que mente? Falando, exatamente. É com a boca que você mente. Às vezes são detalhezinhos pequenos que a gente... mentira. Mentira é uma coisa que você falou que não era verdade. Isso é mentira. Tá? Então, o Paulo ele nos exorta a deixarmos de mentir. Por quê? Porque hoje o nosso estudo é sobre o poder daquilo que você fala, e dependendo do que você falar, você pode trazer bênção ou maldição para a vida das pessoas. Então, a primeira exortação que ele traz nesse texto para nós é: vamos parar de mentir. A gente deve deixar de falar coisas que são mentiras. Só que a mentira ela é algo que é instintiva do ser humano. O ser humano que é nascido no pecado, tá? A influência do pecado na nossa vida, ela nos leva a mentir instintivamente como recurso de proteção. Eu sempre uso um exemplo lá quando eu estou falando com os candidatos a batismo, que a gente está lá no gabinete do pastor, e a gente faz assim, todos normalmente são novos convertidos que estão lá. Então eles estão num processo de santificação que recém começou. E eu falo para eles assim, digamos que a gente está aqui no gabinete do pastor e você quebra esse negócio que ele tem aqui. E o pastor chega, eita, quem quebrou esse negócio aqui? O seu instinto é de falar, não fui eu. Isso é o seu instinto de autoproteção. A mentira ela já nasce com você. Então você tem a ideia de que se você se proteger vai ser melhor. Quando o que a Bíblia nos ensina é que a verdade deve ser dita em toda circunstância. Por quê? Uma vez que você mentiu, e depois o pastor descobriu que foi você que quebrou o negócio dele, como vai ficar a sua confiança com aquela pessoa? Você confia em mentiroso, irmão? Você sabe que tem gente que mente sim, que é natural. A gente nota algumas pessoas são assim. Naturalmente, para ele é tão natural como qualquer coisa, falar mentira. Você confia numa pessoa assim? Político, já citaram ali. Você confia numa pessoa assim? Pescador? O pescador ele só mente o tamanho do peixe, só isso.
Você confirma numa pessoa assim? Sim ou não? Você sabe que a pessoa é mentirosa? Não. Como cristãos devemos ser pessoas confiáveis. Então, por isso Paulo está falando, deixem de mentir. Isso é coisa da velha natureza, tá bom? Seguindo lá, vocês podem ficar bravos, irar-se. Podem irar-se, sem pecar. É fácil? Não é, porque para nós parece que uma coisa já está colada na outra. Irou, quero dar um soco. É assim que funciona. Fiquei muito nervoso, vou xingar o colega. E aí a gente vai cair ali no versículo seguinte, que fala assim, toda vez que nós agimos dessa forma, nós estamos dando lugar ao diabo. E ele nos lembra mais uma vez, não deem lugar ao diabo. E aí a gente vai cair aqui neste versículo, que é, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Quem já ouviu isso? E aí quem sabe o que é torpe? Então, já veio traduzido já. Então, o que são palavras torpes? E aí eu peguei uma definição que ela é bem ampla e eu acredito que ela se encaixa exatamente nisso que está aqui. A expressão palavra torpe refere-se a palavras ou expressões que são consideradas ofensivas, desrespeitosas ou indecentes. Geralmente essas palavras têm conotações negativas, podendo ofender ou causar repulsa a alguém. O termo torpe em si significa algo imoral, vergonhoso ou de mau gosto. Assim, uma palavra torpe pode incluir xingamentos, palavrões e discursos de ódio. Mas a gente não fala essas coisas. Quem aqui já falou palavrão? Vamos ser bem diretos aí. Já só metade também, né? A outra metade já mentiu de novo. Bom, se você falou palavrão no tempo que você não era cristão, não conhecia Jesus, Deus te perdoou. Mas agora aqui, ó. Como um cristão, se você tem o costume de expressar seus sentimentos utilizando palavrões, isso é totalmente incorreto. Isso é pecado. E isso está errado. E você deveria abandonar esse costume. Está tornando-se muito natural no mundo, e por isso que você deveria abandonar, porque a gente não tem que ser igual ao mundo, utilizar palavrões para expressar sentimentos de maneira normal. Por exemplo, uma coisa que começa com F, eu não vou citar, você sabe do que eu estou falando. Tá? Essa palavra ela tem sido usada para tudo. Por exemplo, eu sou muito bom, eu sou F. O dia foi ruim, o dia foi F. Isso deixa as pessoas até meio assim... tem um livro com esse nome, Ligue o F. Então, quer dizer, tome posturas diferentes, é isso que o livro queria dizer. Então, para tudo tem se empregado palavrões para expressar um sentimento que pode ser bom, que pode ser ruim, que pode ser estranho, e você usa para isso. Para mim, essa é uma pessoa com um vocabulário muito restrito, que ela usa a mesma palavra para tudo, tá? Já começa por aí. E segunda coisa, não entende a conotação real do sentido da palavra. Então, muitas vezes, nós, cristãos, estamos copiando o costume do mundo de utilizar palavrões para expressar nossos sentimentos, achando que isso não tem problema. Mas, se voltamos para a palavra de Deus, Paulo disse um pouquinho antes disso, que era para você não dar lugar ao diabo. E toda vez que professamos com a nossa boca, a Bíblia fala que aquilo que nós falamos tem muito poder. Então, toda vez que professamos como cristão, algo que não convém a um cristão falar, nós estamos dando lugar para o diabo trabalhar na nossa vida. Aí a gente ouve assim, mas eu não sei por que a minha tá dando, eu estou fazendo tudo certo, mas não para de falar besteira. Eu estou fazendo tudo certo, mas para você essas coisas não tem problema. Lembre-se, pense sempre nisso. Você, como cristão, é diferente. Os seus sentimentos e emoções não são expressos com palavrões. É isso que a Bíblia nos ensina. O Guilherme pediu a palavra ali. Guilherme vai falar, daí eu já prossigo. A paz, irmãos. Questão do xingamento, pelo menos uma coisa que eu já me deparei muitas vezes as pessoas perguntando é por que não pode xingar, né?
Por quê? Para nós cristãos, acho que deveria ser natural entender essas coisas, mas lá de fora parece um pouco mais difícil. Eu entendo que o xingamento e as palavras ofensivas, elas vão entrar na questão do descontrole, né? Você tem o privilégio de você se expressar, você falar, e geralmente, se você está lutando para você ter uma boca limpa e tudo mais e tal, você vai falar o palavrão, não em todo momento. As pessoas lá de fora às vezes fazem isso em todo momento, mas você vai falar num momento de grande expansão de sentimento, de ira, de raiva, de alegria. E você se descontrola e fala, né? Geralmente o palavrão ele vai surgir na boca do cristão desses momentos, infelizmente, né? Se a pessoa ainda não consegue se controlar. E nós temos o privilégio de mostrarmos com a nossa boca o controle, né? Podemos mostrar com a nossa boca que a gente não está descontrolado, né? Então a gente se livra dessas palavras, se livra das ofensas, se livra de ofender pessoas e ofender o nosso Senhor, e também mostramos com isso que Deus está nos dando domínio próprio. O final da frase do Guilherme é muito importante, isso que ele acabou de dizer. Qual é o principal ofendido quando você tem esse tipo de vocabulário? Primeiramente, você está ofendendo a Deus, irmão. Mas aí, eu trago bem sempre para a literalidade de que a gente muitas vezes não liga muito de ofender a Deus porque a gente não está vendo Ele. Senão, nós não faríamos muitas das coisas que nós fazemos. Se a nossa principal motivação de ter um palavreado adequado, sem utilização de palavrões ou palavras que não convêm a cristãos, fosse de agradar a Deus, nós estaríamos falando muito menos coisas que temos falado normalmente. A nossa motivação principal daquilo que eu coloco para fora deve ser agradar a Deus. Por quê? Porque como cristãos a gente fala que quem habita em nós. E o Espírito Santo estaria falando as coisas que você fala, que eu falo, porque nós lemos o texto de Lucas 6,45, a boca fala. Se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, você vai falar o quê? Palavrão. Oxe, mas daí não tá, as coisas não se encontram, né? Bom, Marilton. Paz do Senhor, bom dia, irmãos. Ainda pegando um gancho no que o Guilherme falou, a palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, muito do que, às vezes, a pessoa reproduz é aquilo que ela está ouvindo, seja por conversas, né, o ambiente onde anda frequentando, seja por coisas que está ouvindo, às vezes, através até de música. E aí entra aquela questão também, aquele velho debate, crente pode ouvir música secular? E aí, através dessas músicas, é só o que a gente ouve. Aí, a música que o cara vai ouvindo vai formatando o comportamento dele, vai formatando as palavras dele, né? E muito também do ambiente. Então, se é inevitável, muitas vezes, a gente estar num ambiente onde as pessoas utilizam desse tipo de palavreado, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, é normalíssimo. Vários palavrões são normais que, se a gente falar até que aquilo é palavrão, alguns vão falar assim, não, pô, mas não tem nada a ver. E aí se confunde muitas vezes com gíria, né? Tem a questão da gíria e tem palavrão. E aí algumas coisas se confundem muito, principalmente no meu ambiente de trabalho. E aí quando a gente tem uma postura diferente, aquilo às vezes vai inibir. É claro, tem pessoa que não vai respeitar nada, mas alguns vão até ficar inibidos de falar aquilo ou de postar aquilo, às vezes até em grupo de rede social, WhatsApp, enfim. Mas o fato é que no ambiente que a gente convive, as conversas ali podem começar a influenciar aquilo que a gente fala. Aí mas não tem como sair do mundo, irmão. Daí faz o quê? Você está inserido num ambiente de trabalho. E aí você vai fazer o quê? Assim, eu vou pedir demissão, porque falam muito palavrão no meu ambiente de trabalho. Você faz isso? Você faz isso? Não faz, irmão. A gente não faz isso. Você não vai vai sair do exército porque no exército falam palavrão? Não vai sair do exército. Mas aí você, cristão, que deveria ser a luz lá. E não eles influenciarem a nossa vida. E isso é o grande problema que a igreja tem vivido em muitos assuntos, não é só nesse, é a mundanização. Muitas coisas são trazidas de fora para dentro e vai deixando ficar natural. E o linguajar tem sido um deles. Pegando o gancho da música, irmãos, tá, eu estou aqui, eu vou falar uma coisa que eu aprendi de Deus e entendi assim. Música secular não é para cristão. Ponto.
Se você for estudar o poder da música na sua mente, no seu coração, você vai ver o estrago que ela é capaz de fazer. Tudo que não glorifica a Deus, glorifica ao diabo. Não tem um meio termo a ser glorificado aí. Tá? Então, se a música não foi inspirada por Deus para glorificar a Ele, para a honra e glória dEle, por mais que o artista secular diga isso aqui é para Deus, e depois está lá bebendo, fumando e na prostituição, não faz sentido. Tem muito artista secular que faz isso em shows. Quero agradecer a Deus, você até olha, nossa, será que ele se converteu? Está falando melhor que os crentes. Mas não, usa aquilo até para atingir um público gospel. Mas a música secular, ela não traz benefício nenhum e não edifica a sua vida e não te torna mais santo você saber uma música secular para evangelizar o seu coleguinha. Isso nem faz sentido. Então, essa questão de nos enturmarmos, de querer entrar no ambiente e saber o que acontece lá, irmãos, aí assim, todo mundo é livre, cada um faz o que quer da própria vida, mas se eu vou seguir um padrão bíblico, aí alguma coisa não está certo. Tá? Irmão Coelho, mas a parte da música a gente para aqui. Depois do Irmão Coelho nós vamos para frente. Eu não podia. Tá ligado? Tá ligado? Eu não podia deixar de falar. Essa semana eu estava parado na frente de uma loja, esperando a minha esposa que foi numa outra ali ao lado. E as músicas que a loja estava rodando, realmente, a gente, como cristão, dói no coração. E aí você fala para os amigos e fala para os nossos irmãos que aquela determinada loja não devemos comprar nada, porque não é boa coisa. E cara, falando música de maconha, música que falava em sexo, uma loja no centro de Cascavel, uma loja grande. Então você vê como o cristão ele tem que saber discernir. E as pessoas entram e acham bonito. Então, ontem, a minha nora, ela é enfermeira-chefe lá do São Lucas, e tiveram uma reunião com a liderança, aí tem um médico lá, o chefão, falando, eu respondo o que as pessoas gostam de ouvir. Agradece, que Deus continue te abençoando, doutor. Ele fala, amém, amém. Eu falo aquilo que as pessoas querem ouvir. Você veja como que o ser humano, ele é complicado, né? Então, eu fui radialista há muitos anos atrás, eu lancei muitas músicas sertanejas na FM quando foi lançado. Nossa, música para mim era tudo. Eu pensava, eu quero morrer velho com fone de ouvido e som alto, né? Mas não é nada disso. Hoje eu não tenho prazer em música nenhuma do mundo, mesmo aquelas que lá atrás para mim era o máximo, porque nós estamos hoje novas criaturas, então não podemos continuar, mas a música sertaneja tem música boa, a música gauchesca ela é mais, tudo que é mais, mas não é para Deus, então para mim não faz mais parte do meu cardápio. Então às vezes eu estou com um som ali no carro, alto, que é evangélico, as pessoas acham que o irmão Coelho endoidou, está ouvindo rock, não é o próprio quarteto, tem músicas ali que você pensa que é rock, então o crente tem que continuar sendo crente. Amém. Seguindo então, como eu disse, questão da música, você, irmão, não é obrigado a nada. Se você quiser ir para o inferno, a escolha é sua. É bem direta essas coisas na Bíblia. Jesus não obrigou ninguém a fazer nada. Ele chamava, mostrava os benefícios da salvação e de ter um relacionamento com Deus. E é isso que nós ensinamos aqui. Se você não quer isso, a escolha é sua. E na questão da música, eu bato muito firme, por quê? Porque se eu perguntar para o irmão Coelho o que tocou na loja da esposa dele lá que ele foi, ele cantarola meio por cima ali. Ele cantarola meio por cima. Só que se eu perguntar que hino cantou domingo passado, a gente não lembra. Porque a música secular, ela é feita para trabalhar na sua cabeça e ficar ali eternamente martelando. A música cristã deveria ser assim? Deveria. Mas quando nós tomamos a posição de fazê-la ser assim, um momento de adoração contínua a Deus, já a música secular não precisa, você canta qualquer bobeira que você ouvir passando no centro, na rua. Depois você vê, você está, onde que eu ouvi esse negócio? Eu nem sei onde eu ouvi esse troço e eu estou com isso na minha cabeça. Então, mais uma vez eu friso, irmã Maria Inês, mais uma vez eu vou frisar, irmãos, cristão não escuta música secular.
Até as do Rio Grande do Sul, que me desculpem os gaúchos, que a música não fala besteira, mas ela adora o Rio Grande do Sul. Pode prestar atenção que a música gaúchesca, ela enaltece muito o estado, a terra, o melhor lugar que existe. Isso aqui é uma terra santa para o gaúcho. Irmã Maria Inês. Paz, irmãos. Paz. É bem verdade, porque eu estou estudando agora lá na minha escola, né? E a professora passou uma tarefa para mim com a letra da música. Tanto que eu nem consegui escrever a letra da música. Então, até falei para minha menina, se fosse, eu acho que uma letra de louvor, eu acho que eu conseguia fazer. Falei, vou perder nota porque eu não vou conseguir fazer essa letra. Então, quando a gente está em Cristo, a gente não consegue fazer aquilo que é do mundo mais. E Deus honra o posicionamento. Sempre pensem nisso. Seguindo aqui. Diversos líderes do passado e do presente foram instituídos simplesmente por sua capacidade de persuasão, Tiago, capacidade de falar, irmão William. só uma dúvida. Em relação, por exemplo, músicas que são seculares, mas são só melodias, ou, por exemplo, música clássica, aí o que seria nesse caso? Eu busco saber quem fez, sempre. Por exemplo, eu ouvi lá um instrumental, não tem ninguém cantando. Quem foi o indivíduo que fez? Tem um cara que ele se chama Yanni. Ele pega algumas melodias de Beethoven, de outros Mozart, e um pessoal que fazia músicas clássicas antigamente, e faz releituras. Se você for olhar, é um nível altíssimo de qualidade, de instrumento, de tudo isso, e é só música sem voz. Ele monta umas orquestras enormes e faz umas coisas lindas assim que você chega a ficar emocionado assistindo. Aí vai buscar a vida do indivíduo. O cara, ele é tipo um esoterista, que ele busca as inspirações dele com espíritos e ele quer receber como se fossem iluminações para aquilo que ele quer pôr na música. Então, aquela música, especificamente, ela foi criada de uma forma errada. Então, ela, mesmo que não tenha uma letra, aquela melodia foi feita para algo que não é para Deus. Então, ela tem o poder de agir também no seu subconsciente, na sua mente, e te trazer muitos problemas, quem sabe, que você não sabe por que está enfrentando, mas a música tem essa capacidade. Então, toda vez que você ouviu algo, não tem letra, busque saber quem fez, por que fez, quando fez, e, na dúvida, fique com o que você conhece, que é melhor. Fique com aquilo que você tem certeza que o cantor é cristão, que ele tem um exemplo de vida, que ele não se deixa corromper e assim vai. Muitos líderes se levantaram antigamente com o poder da persuasão. O que é a persuasão? Convencer. A pessoa fala, ela fala tão bem e tão bonito, que ela convence que você vai ter coisas que são praticamente impossíveis de você ter. Entre esses estão políticos, vendedores e outros. Mas líderes, desde o início de tudo, trabalhavam dessa forma. Eu convido você a ir lá para Gênesis 11, 2 ao 4. E aí eu quero lembrar você a tomar sempre muito cuidado a quem você ouve. A quais palavras você dá crédito, assim como nós devemos cuidar das nossas palavras, às quais nós damos crédito também. Gênesis 11, 2, alguém lê para mim, até o 4. Então, aí a gente tem o caso da Torre de Babel. O que está acontecendo? Acabou o dilúvio, Noé começou a repovoar a terra, e a ordem de Deus foi: multiplique-se e encham a terra. Então, vocês vão fazer o que Adão tinha feito de novo. Multiplicar, encher a terra. Passou um tempo, eles olharam assim, chegaram no lugar. Esse lugar aqui é bacana, ó, planinho. Vamos separar coisa nenhuma.
Por que eu falo que lideranças se ergueram nesse lugar para fazer isso? Porque não foi milhões de pessoas que começaram a gritar ao mesmo tempo, vamos morar aqui e ficar todos juntos. Isso é influência de alguém que achou que seria melhor fazer assim. Alguns estudiosos acham que foi o Nimrod que encabeçou esse plano. A Bíblia não fala claramente que foi ele, falou que ele era um homem poderoso para a época dele. Mas alguém se levantou e disse, vamos desobedecer a Deus. Por quê? Porque Deus falou para espalhar e a gente não quer mais espalhar. A gente quer ficar todo mundo junto, fazer uma torre que chegue aos céus. Vai que acontece outro dilúvio, a gente corre todo mundo para a torre e nós vamos ser célebres. Que a gente vai ser celebridade no nosso mundo. E o povo comprou a ideia dele, de desobedecer a Deus. Exatamente. As pessoas quando vêm falar para você desobedecer a Deus, mas não chegam assim, então, pastor Elias, vamos ser um bando de rebelde de Jesus? Fazer tudo o contrário que Jesus ensinou? As pessoas não falam isso. As pessoas falam assim, irmão Amarildo, olha, está chegando um negócio novo aqui, que vai trazer muita expansão, crescimento e desenvolvimento. Vai ser a igreja da parede malhada. Vamos pintar de vários tons de cinza, branco e preto. A parede de dentro, e aí assim, cinza, branco, preto, e aquilo assim, as pessoas vão olhar, elas vão ficar, meu Deus, como as paredes aqui são diferentes, e Deus habita nesse lugar. E assim, você leva a sua ideia, e no fim das contas você está desobedecendo a Deus. Pessoas têm capacidade de persuadir outras a fazer isso. E a gente vê isso desde o começo. Se você for para Gênesis 1, Deus está ali com um ensinamento muito bonito, que a gente muitas vezes deixa passar despercebido. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito parava, e disse Deus. Não foi e fez Deus, foi... Deus está mostrando no início de... mas é porque Ele é Deus, a palavra dele tem poder. Exatamente, tem. Mas lá na frente a Bíblia vai dizer que a sua palavra tem poder. E aquilo que você fala tem capacidade de trazer bênção ou maldição para as pessoas. Então, o uso da palavra lá do Gênesis já traz a ideia de que aquilo que nós falamos tem peso. Então, a persuasão aconteceu lá e o povo foi construir a Torre de Babel. Porém, diferente desses homens, o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Por quê? Mateus 7:28, alguém vai lá rapidinho e daí nós vamos para o ponto, porque acho que já está tarde. Mateus 7, 28 e 29. Quem achou pode ler, por favor. Cris. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então Jesus acabou o sermão do monte e a multidão fica de boca aberta com ele, falando assim, esse homem é diferenciado. Por que ele é diferenciado? Ele não é um mestre igual os outros mestres, não. Ele ensina como quem tem o que é ter autoridade. Sabiam que ele era Deus? Não sabiam, não. Sabia que ele era Messias? Não sabiam, não. A multidão não sabia nada disso ainda. Por que então viram autoridade em Jesus? Por quê? Ele praticava o que falava. Não era da boca para fora. Vou falar um monte de coisa bonita aqui, essa multidão vai me seguir e eu vou ser um super revolucionário do momento. Não era isso que Jesus queria. Se você vai lá para Mateus 5 a 7, Sermão do Monte, você vai ver que Jesus em nenhum momento está dizendo assim, vamos fazer uma revolução, a gente vai dominar os romanos, porque muitas vezes era isso que se ouvia dos mestres da lei. Roma não presta, Roma só explora a gente tem que ser santo, separado, como judeus que não tocam em nada e não faz nada. Peso da lei em cima das pessoas. Jesus aboliu a lei? Não, ele veio cumprir a lei. Só que mostrando com a própria vida como é que era que executava isso. E por isso as pessoas viam a autoridade naquilo que Jesus falava. E a minha pergunta para você é, as pessoas veem autoridade naquilo que você fala? Você fala uma coisa, todo mundo vê. É verdade, Juliana falou tal coisa, ensinou lá, as pessoas...
A gente acredita porque a gente vê que aquilo que a irmã Juliana falou é o que ela pratica. É o mesmo que alguém disser, eu não minto, saiu ali fora e mentiu. Tem autoridade? Não tem. Você praticar aquilo que você fala, aquilo que você ensina, aquilo que você quer que os outros façam, te dá a autoridade para continuar ensinando e fazendo. Tiago nos diz sobre o uso das palavras, cuidando das palavras, nosso primeiro ponto. A língua é um dos membros, quem tem a língua maior, a parte que você não vê, deve dar isso aqui, tá? Esse é o tamanho de uma língua. A língua é um membro muito pequeno que você tem no seu corpo, mas ela causa estragos enormes. Ele compara navios, as naus que estão aí no texto são navios. Ele compara lá, olha, o tamanho que é um navio. E qual que é o tamanho do leme? É bem pequeno comparado ao navio. E ele é capaz de mudar o curso do navio. Assim, aquilo que nós falamos, é isso que o Tiago está dizendo. É capaz de mudar o curso do trajeto de uma vida de alguém. Vou dar um exemplo simples que já aconteceu. Diagnóstico errado de médico. Já teve diagnóstico errado de médico? Já, de vez em quando acontece. O médico não é perfeito, irmão. Acontece, tá? Não é porque ele quis te dar errado, não. Diagnóstico errado. Chega para você... vou usar o meu exemplo para ninguém ficar mal aí. Tá? Tiago, você tem câncer. Vou ficar feliz? Tenho câncer. Vou para casa e vou ficar o quê? Primeira coisa, você fica desanimado. Pô, câncer. Eu que sempre me cuidei. Olha lá, o povo riu, né? Isso não é autoridade para falar, mas eu não me cuido. Por isso que a Luana riu. Eu que sempre me cuidei. Aí eu começo a ficar mal, debilitado. De repente eu começo a ficar doente. Aí eu descubro 3 meses depois, seu diagnóstico não era seu, era do outro. Trocaram o teu exame, era do outro rapaz lá. E eu estou doente porque eu ouvi uma coisa que mexeu tanto comigo que eu me debilitei. Assim como as pessoas que são muito incentivadas, elas conseguem resultados muito positivos nas coisas que estão fazendo. Quando você chega numa criança e fala assim, nossa, que desenho legal, dá horrível, mas que desenho legal que você fez, continua assim, se esforçando, a criança vai falar, nossa, eu sou super desenhista. O professor amou meu desenho, aquilo traz motivação para ela continuar fazendo. Se você disser que o desenho dela é uma porcaria, que é horrível, ela não vai querer desenhar mais. É por isso que a gente não fala isso para as crianças, irmãos. E aí está mentindo, exatamente. Mas tem que sempre olhar a visão da criança também. Vamos lá, a língua é comparada com um pequeno fogo capaz de incendiar um bosque. É verdade isso. Dependendo do que você fala para alguém, você causa uma desavença familiar, uma discussão. Algo que muitas vezes você poderia ter ficado quieto. Por mais que aquilo que você falou é a verdade, mas às vezes a gente tem a ideia de que a gente é crente. A gente tem que ser o super sincero e falar tudo para todo mundo. Porque como eu posso deixar a verdade não transparecer nessa situação? Às vezes tem nada a ver com você, não é problema seu, e você vai lá pôr lenha na fogueira com aquilo que você está falando. Se você analisar o capítulo 3 de Tiago com a realidade atual, observamos que muitas pessoas, às vezes famílias inteiras, que foram e continuam sendo destruídas apenas por uma palavra. Se você analisar as famílias, sempre tem uma pessoa, sempre vai ter a grande maioria que entende uma discussão familiar, resolveu, passou. Mas sempre vai ter um também que ele vai levar aquilo para a vida. Ou às vezes não precisa ser uma discussão familiar. Às vezes seja algo que você falou que ele não gostou. Então, uma palavra, ela tem poder de trazer destruição para uma família. Como nós temos empregado as nossas palavras? Então a gente tem que ser mudo. Dentro das igrejas, quais são os assuntos que têm sido mais frequentes entre os cristãos? E aí é um ponto que a gente deve sempre estar atento, porque muitas vezes dentro da igreja o nosso assunto principal não é Jesus. É o louvor que eu não gostei, é o pastor que não gostei também do que ele falou na mensagem, quem devia ouvir não veio.
O centro das igrejas não tem sido a presença de Jesus e ele não tem sido o assunto principal. Tem muita igreja, eu fiz uma pesquisa recente aí, que demora, quem sabe, 2, 3 meses para citar o nome Jesus num culto. Citar o nome Jesus no culto, mas a palavra você e você e você aparece muitas vezes. Jesus tem deixado de ser o centro dos assuntos dos cristãos. Tudo bem, porque aqui todo mundo está aqui, é claro que nós estamos ouvindo de Jesus. Tudo bem, e você fora daqui, como cristão, o quanto Jesus é presente na sua vida e nos seus assuntos? Quando você está falando, vou colocar um assunto que é atual, você está falando de política. Você consegue inserir Jesus na política? Como que faz isso? Como que insere Jesus na política, irmãos? No assunto político. Fala, olha, meu querido, está tudo ruim, realmente, não sei se melhora, acredito que não, mas Jesus disse que ia ser assim. Pronto, Jesus entrou na política. E aí você discorre, o resto você sabe, né, irmão? Você está aí 20 anos de crente, o restinho você sabe fazer. Como que insere Jesus no jogo de futebol? Uma vez fomos assistir um jogo do Cascavel aqui, aí tava um monte de jovens, daí a Luana estava perto de mim, e o pessoal, em jogo de futebol, é o lugar onde a maior incidência de palavrões do universo. Aí acho que a Luana se assustou assim, nossa, o povo fala muita besteira. Daí eu falei assim para ela, brincando na época, e eu não estava bem crente, tá? Eu falei para ela brincando assim, não, é que no estádio não é pecado falar palavrão. Olha o poder da influência. E ela acreditou. Porque ela falou assim para mim, sério? Se ela falou sério é porque... Mas, para muito crente, essa pode ser uma concepção válida. Esse ambiente que está todo mundo fazendo, depois que saiu daqui, todo mundo é amigo mesmo, pode xingar e gritar com todo mundo. Coitado da mãe do juiz. Mas, agora volta. A influência que a gente tem, o poder da palavra, a gente esquece de colocar Jesus no jogo de futebol. É legal ver futebol com o pastor Eliezer, ele fala muitas misericórdias, meu Deus, porque ele é um cristão assistindo futebol. Irmãos, a gente dá uma descontraída, mas é sério. Como cristãos que somos, devemos estar muito atentos com as coisas que falamos e o poder que essas coisas têm. Cuidar das nossas palavras e dos nossos assuntos. Às vezes você não falou nenhum palavrão no assunto, mas você conseguiu matar uns 4, 5. Porque o seu assunto ele é extremamente ofensivo. E aí é o que o escritor fala assim, que a língua ela tem peçonha. O que é peçonha? Veneno. Tem umas pessoas que saem da conversa limpando. Assim. Porque se alterou tanto que chegou a escorrer as canas da boca. E é veneno. Se está matando o outro, é veneno. Seguindo lá. Tiago recomenda nos versículos 10 ao 12. Vamos ler isso aqui que é importante. 3, 10 a 12 diz assim. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce? E aí? Isso é para a gente que acha, não vou falar para você não, para a gente que acha que pode falar as duas coisas, não tem problema. Você já viu a azeitona na figueira? Por quê? Não é natural. Já viu o figo lá na videira, onde tem a uva? Por que não viu? Porque não é natural. Então, Tiago está dizendo que não é natural para nós cristãos que da nossa boca saia porcaria e saia coisa boa. Porque, nem consegue. Consegue sim, tá? A gente não é robô.
Você consegue sair ali fora, falar um monte de besteira e entrar aqui dentro e falar, glória a Deus, Jesus é tão lindo. Consegue. Mas o que ele está chamando a nossa atenção é que isso não tem que ser assim, não é assim. Não é natural ao cristão manter as duas situações. Você pode escolher manter a ruim? Pode, mais uma vez. Você pode fazer o que você quiser. Mas, a hora que chegar no céu e Jesus olhar para você e falar, eu não te conheço, colega. Aí não pode reclamar também. Seguindo. Você tem cuidado das suas palavras? Essa é a pergunta do nosso tópico. Unidade na diversidade. Mais uma vez, voltamos à seguinte questão. Qual é a maior dificuldade de praticar os ensinos que aprendemos na IBD? Isso eu já falei em outro lugar. Qual que é a minha maior dificuldade em praticar tudo isso? O meu coleguinha. Por que o meu coleguinha? Porque ele me irrita. O meu coleguinha, às vezes, ele me tira do sério. E eu quero falar umas verdades para ele. Aí é o crente. Eu vou falar umas verdades que são muito necessárias para a exortação do meu irmão, que só me incomoda. A nossa grande dificuldade, ali, unidade na diversidade, é exatamente isso. Entender que somos todos diferentes, mas precisamos manter a unidade de corpo de Cristo. E aí, como a irmã Josi falou aqui, a dificuldade de praticar é praticar mesmo. Não tem segredo. Unidade na diversidade está se tornando uma frase conhecida, porém é um longo caminho para ser percorrido. Como eu disse antes, a gente não se converte no dia seguinte, virou santo, lindo, roupa branca, alvo mais que a neve, porque tudo brilha. Não é assim. Na primeira dificuldade, você quer xingar o irmão que chegou atrasado. Você combinou com ele 2 horas para ele vir aqui, ele chegou 2h40, feliz e alegre, nem aí para nada. Aí você ficou bravo, que você chegou 2 horas, e você, ô seu pagão, pecador, por que você não chegou no horário, atrasou tudo, estragou, agora como é que eu vou tomar a ceia amanhã? E aí já virou uma bagunça. Esse é o problema da diversidade, as pessoas são diferentes. E aí tem um irmão que ele é um pouquinho mais devagar, você já tem a sua cabeça mais acelerada lá na frente, que pensa 24 coisas ao mesmo tempo. E aí o que pensa 24 coisas ao mesmo tempo, ele se irrita com o devagar. Aí o devagar, ele é devagar porque ele faz assim, para achar o versículo na Bíblia. Aí você já quer tomar a Bíblia da mão dele, deixa que eu acho para você aqui. Essa é a dificuldade da diversidade, irmão. As pessoas não são iguais. Exemplo da igreja de Corinto. Ele é muito importante, por quê? O que é o exemplo da igreja de Corinto? Tinha o Espírito Santo lá? É uma igreja que é a referência em dons. Referência em dons. Quer dizer que o Espírito Santo agia ali muito. Mas, o que estava acontecendo? Bagunça. E no meio da bagunça, precisou fazer o quê? Os da família de Chloe informaram Paulo do que estava acontecendo. A fofoqueira Chloe. Após que os irmãos falaram assim. Ah lá, foi lá fofocar para Paulo que a gente faz tudo errado aqui. E nem é bem assim. Para você, a Chloe foi fofoqueira? É o Chloe? Não é isso. Foi fofoqueira? Foi fofoqueiro, sim ou não? Por que não? Mas ele foi lá e contou o negócio lá. Olha lá onde já se viu. Só que hoje a gente vê isso acontecer. Como assim? Fatos que precisam ser levados para a liderança sendo escondidos por como dizer assim, eu não vou lá fofocar para o pastor. Então é o outro ponto do povo aí que detém o poder da palavra, que acha que as coisas não tem que ser. Só que assim, só não conta para quem resolve, para o resto todo mundo sabe. Algum tempo atrás nós tivemos um caso aqui, que estava rolando uma conversa e aí chegou em mim. Bom, chegou em mim, é para quê? É para resolver, né? Daí eu levei para a diretoria aqui. Nossa, ficaram indignados comigo, porque eu levei o caso, aí o pastor levou umas 2 semanas para resolver o problema, porque era um problema sério que estava acontecendo. Mas, por quê? Agora ninguém conta mais nada para o Tiago, sabiam disso? É assim que funciona. Aposto que ninguém contou mais nada para o coitado ali que foi lá falar para o Paulo. A nossa visão, irmãos, tem que mudar um pouco
da maneira de resolver pecados e problemas dentro do corpo de Cristo. E aí a gente tem que aprender a matar fofoca. Por quê? Por que a gente tem que aprender a matar fofoca? Porque quando chegou em você, você tem um problema gravíssimo. Você pensa assim, eu não sei o que fazer com isso. Você só tem uma responsabilidade. Levar para o seu líder, que é a autoridade no corpo em que você está, aqui nesta igreja, e está tudo certo. Ah, mas por quê? Por que você contou para o pastor? Porque eu não sei resolver isso. O pastor sabe resolver isso, eu não sei. Ah, mas e agora? Se você contou para mim, é porque você queria que resolvesse. Eu não sei resolver, eu levei para quem sabe resolver. Pronto. Você é um que não vai ser mais fofoqueiro, eu te garanto. Porque você contou para o pastor. Então, e assim, se todo mundo fizer, não vai ter mais fofoca na igreja. A fofoca ela é alimentada pela pessoa que passa para frente. E o fofoqueiro, ele gosta de ser fofoqueiro, tá? Aprendam isso. A pessoa que é fofoqueira, ela gosta de ser. Por quê? Porque ela é popular, ela sabe tudo de todo mundo. Então, se você quer acabar com esse tipo de falação e de situação, chegou em você, cata a mãozinha do indivíduo assim, ó. Ah, Marildo, você me contou esse negócio aqui, peraí, vamos lá no pastor. Aposto que ele já dá um passo para trás. Oxe, pastor? Mas por quê? Não, você que me contou, agora é você que é o detentor aí da informação. Vamos lá falar para ele. Acabou, irmão, não tem mais fofoca. É assim que funciona. E o exemplo da igreja de Corinto foi necessário esta carta chegar no Paulo, para que o Paulo pudesse resolver os problemas da igreja. Entre os problemas dentro da igreja cheia de pessoas com dons espirituais, estavam pessoas com problemas de imoralidade, exercendo atividades no corpo de Cristo de maneira com caráter de liderança ainda. Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Ah, mas eu não vou contar para ninguém. Aí é o ponto que você tem que falar, que você tem que ser usado por Deus para botar ordem nas coisas. E como eu disse, irmão, você não é obrigado a saber resolver os problemas difíceis dos locais da igreja. Mas você sabe quem tem a capacitação e foi escolhido por Deus para resolver problema. Então, se você negligencia essa parte, aí você está errando. Seguindo lá, que temos que terminar. Conviver em grupo, família, corpo de Cristo, traz consigo muitos desafios. Quando tratamos a respeito da nossa família, da fé, na qual cada um pode e deve contribuir para o crescimento e a expansão da obra de Deus. Fica a pergunta, as minhas ideias são sempre as melhores? Você é aquela pessoa que sabe tudo, que só você fala? E aí, como nós temos agido nessa situação? Quando precisamos resolver um problema, é só você que está certo? Se você está certo, como você expõe a sua ideia? Vocês têm que me obedecer, pronto, acabou porque eu sou o líder aqui? É assim que você expõe suas ideias? Honrar os compromissos que assumimos, não sendo pessoas que os outros não podem contar. E aí nós vamos para Mateus 5,37, que está escrito assim, que a sua palavra seja sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é do diabo. Você pode falar não para as coisas? Claro que pode. Não tem nenhum lugar na Bíblia dizendo que você não pode falar não. Para, não quero fazer. Pronto, falou. Pelo menos ninguém contou com você. Mas se você disse que ia fazer, você vai lá fazer. Você disse que não ia fazer? Eu disse que não ia fazer, então por isso que eu não fui. Tudo bem. Ninguém contou com você. Fica melhor esclarecido até a situação. Então, tome muito cuidado aí com as mudanças de, é sim, mas depois é não, mas depois é sim de novo, mas é porque eu mudei de ideia. Então, tome a postura de, a palavra que você empenhou, é isso que Jesus está ensinando. Aquilo que você empenhou como sua palavra, você tem a postura de fazer. E ainda a nossa fonte bendita é o Espírito Santo. Lembra do texto? Da mesma fonte não pode sair água doce, água salgada. Não acontece isso, não é natural. A sua fonte, a fonte das suas palavras, daquilo que você profere, deve ser o Espírito Santo. É Ele que deve dar a inspiração para tudo que você vai falar. Mas como assim? Até para eu falar no meu trabalho? Até para você falar no seu trabalho, você vai ser inspirado pelo Espírito Santo para não falar abobrinha, para não falar besteira, para não mentir. É o Espírito Santo que vai te dar condição a isso. Quando a gente volta lá para Atos 1:8, o texto fala o quê? Vocês vão receber poder do Espírito Santo para ser
Testemunha. Testemunha fica quieta, Yuri? Não, testemunha viu algo e fala. Então você vai receber poder do Espírito Santo para falar as coisas direito e ser testemunha de Jesus. É isso que o texto está querendo nos mostrar. Você é chamado, não é para falar só de futebol, você pode falar de futebol, mas não é só de futebol, não é só de política, não é só do seu trabalho, não é só da vida dos outros, da vida dos outros não deve falar, tá? Você é chamado para falar de Jesus e tornar o nome dele conhecido. Assim você vai ser um cristão exemplar em tudo que você fizer. Ah, eu vou chegar no meu trabalho e vou dar a paz do Senhor. Se você quiser, dê a paz do Senhor onde você quiser. Mas que o seu coração seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que a hora que você for na fonte buscar aquilo que você for falar, ele seja a fonte da sua vida. E daí vai sair só coisa que presta.